Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui com um time de peso hoje para mais um programa Conexão Campo-Cidade. E hoje estamos recheados de participantes e também Depois temos que ver a agenda, porque sua amiga Érica aqui está afoita aqui. Bom, amigos, estamos hoje aqui com o Gustavo Spadotti, que está assumindo um novo cargo na Embrapa, e ele mesmo vai compartilhar conosco quais são os novos desafios. Gustavo, seja bem-vindo, você está na sua casa. Grande Marcelo, muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, com esse time de peso aqui, para a gente poder bater um papo, conversar sobre essa nova gestão que eu estou iniciando agora na Embrapa Territorial, sobre esses desafios que nós estamos encarando aqui, mas que eu tenho certeza que serão poucos em termos de peso, porque nós temos bons amigos, bons parceiros, para a gente seguir firme no nosso propósito aqui. Com certeza, Gustavo. O nosso programa vai estar sempre aberto aqui a te receber para você trazer boas notícias para o nosso público do agronegócio brasileiro. Eu queria fazer a primeira pergunta. O Brasil é muito complicado, às vezes, em termos de estatísticas, às vezes as fontes não são tão claras, e eu sei que o trabalho de vocês na Embrapa é um trabalho muito intenso, em busca de uma maior precisão nos dados, nas informações, nas pesquisas. Como que você vê que a gente pode avançar cada vez mais na precisão na geração dos dados, para que os nossos governantes, para que os nossos empresários possam fazer suas estratégias, seu planejamento e, ao mesmo tempo, poder fazer as melhores escolhas? Marcelo, essa é uma pergunta muito pertinente mesmo. O Brasil, ele tem diversas entidades que geram dados, fazem coletas de dados, geração de dados próprios, vão até o produtor rural e coletam dados, só que tudo isso está muito disperso. Você divide os bancos de dados que nós temos à disposição em dezenas de ministérios, outra dezena de secretarias, órgãos públicos, estaduais, municipais, federais, e, além disso, todos os dados que são gerados pela iniciativa privada. O grande trabalho que nós temos aqui na Embrapa Territorial é utilizar os melhores métodos disponíveis pela ciência, ou seja, métodos que são replicáveis, que qualquer cidadão, qualquer pesquisador, qualquer estatístico, ele pode replicá-los utilizando os mesmos bancos de dados, mas sempre utilizando os dados públicos, oficiais e abertos. Para quê? Para que a gente possa descortinar o conhecimento dos nossos territórios da agropecuária. E como nós fazemos isso? Por meio de um método muito específico, que nós chamamos de sistemas de inteligência territoriais estratégicos. Nós conseguimos juntar bancos de dados dispersos, padronizar eles, deixar eles ajeitados, para que os mesmos programas de utilização de bancos de dados possam ler esses resultados e, principalmente, espacializá-los, colocá-los em cima de mapas para que esses dados sejam categorizados por territórios. E aí sim nós vamos ter o melhor diagnóstico possível por meio de cruzamentos de bancos de dados. Então, aqueles dados que eram dispersos, eles estão concentrados no mesmo local aqui dentro da Embrapa Territorial, o que permite nós cruzarmos e gerarmos novas informações. Então, se você me disser assim, se você me perguntar qual é o principal trabalho que nós fazemos aqui na Embrapa Territorial, ele é transformar o dado, o número, né, em informação. E informação, ela serve para quê? Para apoiar a tomada de decisão, para resolver problemas, seja do governo, do Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, seja no executivo, no legislativo, no judiciário e em todas as camadas federais, estaduais e municipais, e também na iniciativa privada, buscando sempre resolver problemas. Nós chamamos aqui disso de transformar o Big Data num Right Data, numa informação correta, precisa,
no momento certo para apoiar a tomada de decisão. E eu acredito que o futuro do Brasil passa justamente por essa padronização. São todas as entidades conversando, trabalhando em conjunto em prol de um objetivo comum, que é o desenvolvimento dos nossos territórios. Então, como você perguntou, o que nós precisamos daqui para frente, eu acredito muito que seja a união entre as entidades públicas, as entidades privadas, para que elas conversem entre si e aí sim gerem dados que possam ser trabalhados de forma conjunta. Legal. Gustavo, em primeiro lugar, quero desejar sucesso para você no seu trabalho. Vai substituir um craque que é o Evaristo, amigo nosso, amigo da agricultura, admirado por todos nós. Então, eu quero que você esteja muito feliz, tenha muito sucesso e conte conosco aqui. Mas eu queria entrar numa questão na linha da tua última frase: integração de entidades públicas e privadas. Uma coisa que sempre me preocupa aqui no Brasil, na linha do que o Marcelo perguntou também, são dados de safra, né? Primeiro, nós temos duas entidades fazendo projeto de safra, a Conab e o IBGE. Ambos com competência, com técnicos maravilhosos, e fazem um trabalho muito bem feito. Mas os dados não são os mesmos. Tem uma pequena diferença, 1%, 2%, mas tem uma diferença. Então já é uma coisa estranha você ter dois órgãos de governo, do mesmo governo, dando números diferentes. Mas a que me preocupa mais um pouco é o seguinte: nós tínhamos que ter um pouco mais de precisão, Gustavo, em previsão de safra, né? As instituições, a Conab e o IBGE, fazem muito bom, mas fazem um levantamento que demora 10 dias para ser publicado, que deve ser publicado com muita precisão, muito bem feito. Mas, às vezes, seria interessante essa correção em tempo real. Eu pergunto, você não podia ajudar nesse negócio? Olha, a soja vai dar tanto, tem hoje daria tanto a safra de soja, amanhã pode ser diferente, mas hoje é tanto, não esperar 10 ou 15 dias para ter o resultado. Como é que você vê essa possibilidade de trabalhar na previsão de safra? Ministro, muito obrigado pelos seus votos, vindo de você. É um grande prazer ouvir e, principalmente, sinto muito honrado em receber esses votos de boa gestão aqui. E já lhe adianto que você foi muito bem. Parece que o Gustavo caiu a conexão, né? Tá sem som, som. Caiu a conexão da voz dele. Não, ele desligou o som. Voltou? Estão ouvindo bem? Voltou. Sim. Bom, então, ministro, como eu estava falando, você foi muito bem citado aqui na nossa cerimônia de posse, e impossível desvincular, como foi dito aqui na nossa cerimônia, o seu nome, Roberto Rodrigues, de ministro, né? Então, é nosso eterno ministro da Agricultura. Eu fico muito lisonjeado pelas palavras e os votos que você fez para o meu futuro aqui na gestão da Embrapa Territorial. Bom, e você mencionou muito bem, tem dois órgãos com competências distintas, com objetivos distintos, nesse caso, por exemplo, trabalhando com dados de safra brasileira. Nós aqui na Embrapa Territorial consumimos muito esses dados. Consumimos tanto os dados da Conab quanto os dados do IBGE, e tentamos trazer o melhor de cada um deles. Também temos dados de outras previsões de safra que são privadas, seja do pessoal do Atenário, que faz a parte da previsão da pecuária, temos as consultorias que fazem as previsões das safras, principalmente de grãos. Então, nós conseguimos trabalhar com essas diversas fontes de dados e tentar fazer com que elas converjam. E tem uma convergência boa nesses dados, porque eles acabam fazendo um trabalho muito parecido. E isso pode gerar problemas de retrabalho. Muito provavelmente, se os esforços fossem concentrados para se trabalhar com uma previsão mais robusta, mais eficiente, mais precisa, provavelmente esses números seriam muito mais robustos e muito mais precisos. Mas existem diferenças entre eles. Por exemplo, o IBGE trabalha no nível municipal. E para nós é muito interessante isso quanto aos dados de mapeamento. A Conab já traz grandes números mais estaduais, mais nível Brasil, e também consegue ter uma previsão muito boa por causa dos levantamentos que são feitos ao longo da safra. Então, eles conseguem ir corrigindo possíveis problemas que tiveram dentro do levantamento inicial, da projeção inicial, eles vão corrigindo isso ao longo de 10 ou 12 monitoramentos que eles fazem ao longo da safra. Então, temos um espaço muito bom para melhorar. Como a gente pode melhorar isso? A Conab está dando um exemplo muito bom para a gente.
que é trabalhar com imagens de satélite. Essas imagens de satélite, quando tratadas, você consegue fazer uma série de processamentos dentro dessas imagens de satélite para conseguir ter uma previsão por meio de sensoriamento remoto muito mais eficiente, levando em consideração as variações climáticas, as variações de água no solo presentes naquele momento e principalmente os índices de vegetação presentes. Então, por meio de imagens de satélite, você consegue tratar essas imagens, verificar o estado dessas lavouras praticamente em tempo real, como você mencionou, e aí sim melhorar e muito a qualidade das nossas previsões de safra. E a Conab já tem feito um esforço muito interessante nesse sentido, com esses dados, para conseguir ter cada vez mais dados mais precisos, mais interessantes e mais assertivos para as nossas previsões de safra. Mas não tem segredo, é muito trabalho, é muito processamento de dados, é muita classificação de imagem de satélite, mas com certeza já se vislumbra esse futuro aqui para o Brasil com maior eficiência do que temos tido até o momento. Ok, obrigado, Gustavo. A Conab, de fato, faz um trabalho espetacular, viu? Espetacular. Digno de todos os elogios. Mas vamos em frente, vamos para frente. João? Tem som, João? Microfone fechado. Espadotti, seja bem-vindo. Sucesso aí com os maravilhosos satélites à sua disposição. 3 colocações para você. Uma é uma curiosidade que eu queria que você me ajudasse. Sempre que falamos, o Brasil tem pastagem, área de pasto degradado, 190 milhões de hectares, 100 milhões, 90 milhões, 70 milhões. Qual é o número exato que a gente tem agricultável? Esse número eu preciso pôr na minha cabeça para repetir onde quer que eu vá, se você puder me dar. Temos tantos milhões de pastagem degradada sem tirar uma árvore, pronto para usar na agricultura. Essa é mais uma curiosidade. As outras colocações que eu tenho é sobre divergências nas interpretações dos números. Uma coisa é o que a gente tem visto, as colocações da Embrapa Território, outra é de outros pesquisadores que trabalham com outras visões, etc. Tem aí uma certa divergência nos dados e isso gera uma confusão. E essa confusão vem aí a terceira colocação minha sobre comunicação. A Embrapa tem reputação e credibilidade para comunicar em nome do agro. Mas com essas divergências, as coisas ficam complexas. Então, a primeira curiosidade é o que temos efetivo aí de área agricultável em pasto degradado, e segunda, essas divergências entre a voz da Embrapa e outros pesquisadores que contestam e que levantam outras características com relação aí aos territórios agrícolas sustentáveis brasileiros. Adote, por favor. Maravilha, Tejão. Essa é uma pergunta de R$1 milhão, né? Ou mais, né? Quais seriam as áreas potencialmente agricultáveis dentro do que nós temos ali de pastagens degradadas? Para isso, a gente tem que fazer a primeira levantamento e primeira inferência que a gente tem que fazer diz respeito a onde estão essas pastagens degradadas. Uma coisa é você ter uma pastagem degradada ou em nível de degradação, seja inicial, médio, severo, na Pampa. Outra coisa no Pantanal, outra coisa no Cerrado, outra coisa na Amazônia, mas aonde predominam todos os mapeamentos que indicam que o Brasil tem 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, eles predominam no bioma Caatinga, no nosso semiárido brasileiro. Então, nós temos que entender que não é toda essa área que está com algum nível de degradação nas suas pastagens que ela tem um alto potencial para ser colocada dentro dos sistemas de produção, principalmente dos sistemas de produção de grãos do Brasil. Então, são casos específicos, nós temos que trabalhar esses territórios de métodos, de técnicas que nós temos disponíveis para melhorar as condições dessa pastagem, para que nós temos, primeiro, as melhores taxas de lotação, os melhores índices zootécnicos para os nossos rebanhos. E aí sim, se a gente conseguir otimizar melhor esses rebanhos, dá oportunidade para o produtor rural brasileiro para que ele opte. Ou ele vai optar por aumentar a produção pecuária dele nessas áreas, depois que ele fizer toda a correção dessa pastagem, a melhoria do índice dessa pastagem, ou abrir novas áreas potencialmente para a produção de agrícolas, de produtos agrícolas.
Então, tudo isso vai caber a uma política pública específica para esses territórios onde são identificadas as pastagens degradadas, porque cada um vai ter o seu método, a sua forma de correção e a sua dinâmica no espaço-tempo, mas especificamente para o bioma Caatinga, nós estamos trazendo muitas novidades. Até conversando agora com o presidente Celso Moretti, presidente da Embrapa, agora, a Embrapa Territorial vai lançar no dia 27 de maio, próximo, no aniversário da Embrapa, de 49 anos da Embrapa, vamos lançar um sistema de inteligência territorial específico para o bioma Caatinga. E uma das questões que ele vai responder é justamente o seu questionamento de qual o potencial de áreas que nós temos para conversão dessas pastagens degradadas da Caatinga para a agricultura, levando em consideração principalmente que boa parte dessas áreas tem um potencial de irrigação. Então, nós vamos levar essa tecnologia para o lançamento dentro do aniversário da Embrapa. E quanto ao questionamento sobre divergências de dados, João, eu sou bem claro para você, o próprio Dr. Roberto Rodrigues, que trabalha na universidade, trabalha com pesquisa, ele sabe que a ciência é feita de divergências. E divergências são sempre positivas, porque elas fazem com que nós avancemos na fronteira do conhecimento, gerando métodos mais precisos, informações mais precisas e resultados mais assertivos. Então, toda vez que há um questionamento, que há uma dúvida, e isso é levado para um meio de um debate científico, a Embrapa Territorial está sempre à disposição para contribuir, para levar dados, levar informação, contribuir com os métodos que nós desenvolvemos aqui pelo governo, para o Estado brasileiro, como ciência agropecuária brasileira. Por outro lado, ataques vãos, ataques a instituições, ataques a pessoas, ataques ao Código Florestal brasileiro e ataques ao agro brasileiro, isso não são tolerados. Aí é um outro tipo de debate que foge do debate científico e entra por uma politização muito forte disso. Mas, se os dados forem questionados dentro do âmbito científico, nós sempre estamos à disposição. Lembrando que a gente trabalha com dados públicos, oficiais e abertos. Então, toda vez que esses dados, esses métodos que a Embrapa faz, eles são disponibilizados para o público, qualquer pessoa que tenha um conhecimento preparado para executar as mesmas tarefas, ela consegue chegar em resultados que são convergentes. E a gente sempre diz, por exemplo, os dados que nós levantamos aqui na Embrapa Territorial, que vêm sendo apresentados desde 2016 até agora, primeiro sobre o papel e a contribuição dos produtores rurais na preservação do meio ambiente, e também os dados de atribuição, uso e ocupação das terras para o Brasil, se você pegar dados que são gerados pelo IBGE, vão convergir com os dados da Embrapa. Se você pegar tudo que está dentro do Ministério do Meio Ambiente, vai convergir com os dados da Embrapa. Mesma coisa no Ministério da Agricultura. E mais, se você pegar dados de ONGs, eu cito, por exemplo, os dados do MEP Biomas, que é um projeto que faz algum mapeamento de uso e ocupação das terras, eles vão convergir para o mesmo resultado. O Brasil possui 66,3% do país dedicado à preservação da vegetação nativa e, por outro lado, você tem 30,2% do Brasil dedicado para a produção agropecuária. Isso são números que todos convergem para o mesmo resultado, mas, como você percebeu, muitas vezes apenas a Embrapa é atacada e tentando macular um trabalho que já vem aí de mais de 5 anos que é feito especificamente nesse tema, mas que nós já temos aí 40 anos de história trabalhando com a temática de atribuição, uso e ocupação das terras, sem nunca ter sido questionado de forma científica, mas agora fomos questionados por meio de um manifesto muito mais politizado do que científico propriamente dito. Obrigado, Spadotti. Vamos acompanhar a Caatinga aí. Letícia? Gustavo, é um prazer, né, tê-lo aqui conosco, e eu ouvi também sobre essa unificação das metodologias aqui de medição, né, para que a gente possa ter um dado final confiável. Mas eu queria saber, após 42 anos aí do senhor Evaristo Miranda, né, à frente da Embrapa, entre você, jovem, parabéns pela posse hoje. Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais os desafios que você espera encontrar nessa sucessão e quais estratégias e objetivos principais de gestão para esse novo desafio.
Obrigado pela pergunta, Letícia. Isso dá a possibilidade da gente vislumbrar o futuro daqui para frente da unidade, né, da Embrapa Territorial. E para o nosso futuro, nós temos pensado principalmente nessa enorme dinâmica da produção agropecuária brasileira. Por ela ser tão dinâmica, mudar, assim, quem diz que hoje sabe sobre a agricultura brasileira, parece que terminou de estudar ontem. Então, isso é muito dinâmico, muda ao longo do tempo, e esse é o grande desafio que nós temos aqui, é alinhar a pesquisa, o nosso direcionamento das pesquisas realizadas aqui na Embrapa com as demandas da sociedade, seja elas das organizações, das entidades de classe, das associações de produtores, dos sindicatos e dos produtores rurais, aliar quais são as demandas que o setor produtivo tem, quais são os gargalos que o setor produtivo tem, aonde o setor produtivo tem sangrado e tem minado a sua competitividade, para que aí sim nós tenhamos uma pesquisa direcionada para sanar esses problemas específicos do agro brasileiro. Com uma demanda clara, com uma demanda específica, qualificada do setor produtivo, nós podemos lançar mão dos nossos métodos de pesquisa em inteligência, gestão e monitoramento dos territórios para gerar os melhores produtos, as melhores tecnologias, os melhores serviços para apoiar o desenvolvimento territorial sustentável, seja apoiando políticas públicas junto ao governo, ou seja apoiando políticas privadas, que estão ali na ponta, propriamente dito. Para isso, nós temos grandes desafios. O primeiro deles é seguir com esse trabalho de atribuição, uso e ocupação das terras, que ele descortina grandes territórios do país. Nós temos também lançado mão de trabalhar com os biomas brasileiros. Esse primeiro trabalho que nós fizemos com o bioma Caatinga vai ser lançado no aniversário da Embrapa, mas isso já vislumbra que trabalharemos com os próximos grandes biomas do Brasil, destacadamente com o bioma Amazônia. Como o Tejon disse, é um bioma que nós precisamos ter maior conhecimento para poder comunicar o que realmente está acontecendo dentro desse bioma, para reduzir qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade de compreensão que possa macular a imagem do agro brasileiro. Então, nós temos que levar as melhores informações que estejam disponíveis para descortinar esses territórios. Também pensamos muito fortemente com a segurança zoofitossanitária. Então, apoiar o governo, apoiar o Estado brasileiro para que ele tenha as melhores ferramentas para impedir a chegada de novas pragas, novas doenças, novas plantas daninhas que possam acometer as nossas lavouras. Então, temos que ter um olhar muito diferenciado para essa questão das pragas. E, principalmente, focar também em trabalhos que nós já estamos realizando, que é da porteira para fora. É olhar a logística agropecuária, seja ela as vias de escoamento, rodo, ferro, hidro, portos, mas também a intermodalidade entre elas. Pensar nessas conexões cada vez mais eficientes para que tudo que nós conquistamos da porteira para dentro não seja perdido da porteira para fora. E isso envolve trabalhar com as usinas de álcool e açúcar, as processadoras de fertilizantes, as processadoras de óleo de soja, as novas processadoras de milho para a fabricação de etanol e também o DDG, compreender como está a dinâmica da produção das proteínas vegetais, entender aonde estão os maiores déficits de armazenamento, que também são os diques realmente que conseguem conter essa grande safra nossa, são contidas por meio dessas estruturas de armazenamento de grãos. Então, tudo isso tem que compor uma estratégia macrologística para que nós, mais uma vez, observemos, olhemos e, principalmente, identifiquemos os gargalos que nós temos para, aí sim, priorizar, fazer um ranqueamento de obras prioritárias que destravem esses gargalos logísticos que nós temos. Então, são esses os grandes temas que nós temos vislumbrado para o futuro aqui da unidade, sempre ouvindo o setor produtivo, sempre entendendo como ele precisa de apoio, seja da nossa unidade específica aqui da Embrapa, ou seja de qualquer uma das outras 42 unidades que a Embrapa tem espalhadas no território brasileiro. Então, nós podemos oferecer apoio desde que nós consigamos captar a mensagem do setor produtivo para a gente conseguir elaborar por meio da ciência de dados, ciência das geociências e, por que não, das outras ciências, das outras competências disponíveis nas outras unidades da Embrapa para levar para a sociedade isso e impactar de forma positiva a nossa produção e a nossa competitividade.
Antônio, por favor, sua pergunta para o nosso querido Gustavo. Claro, Marcelo. Em primeiro lugar, Gustavo, que legal que está aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Parabéns pela posse hoje. Eu não tenho dúvida que a Embrapa Territorial estará em grandes mãos. Vocês vão fazer uma excelente gestão, assim como já está acontecendo em nível nacional. Eu recebi um ofício do presidente Celso Moretti, que me deixou muito feliz em ter recebido. Ele parabenizava, enfim, pela vice-presidência da Comissão de Política Agrícola da CNA, mas o que mais me deixou feliz foi o conteúdo e a intenção da própria Embrapa. A Embrapa estava, no fim do dia, o que o presidente está dizendo é o seguinte: olha, ano que vem nós vamos fazer 49 anos, logo estamos fazendo 50. A Embrapa, ela quer se aproximar do mundo privado, ou seja, isso por si só já foi música. Eu recebi com muita alegria isso, porque a Embrapa, ela sempre foi muito próxima do privado, sempre foi. Só que, por algum tempo, nesses últimos anos, ela se afastou um pouquinho, e ela começou a se voltar muito para si mesma, para o seu meio, digamos assim, o que inclusive gerou críticas, inclusive nossas, e o presidente Celso, ele traz na sua fala uma clareza muito grande de que sim, nós queremos nos reaproximar. E até ele anuncia ali, sem dar muitos detalhes, claro, eu vou tentar te tirar alguma coisa aqui, sobre um projeto que Transforma Embrapa, ou Embrapa Transforma, ou algo do tipo. E eu queria ouvir mais sobre isso, Spadotti, pelo seguinte: alguns anos atrás, já faz uns 4, 5 anos, nós fizemos um estudo e abrimos o orçamento da Embrapa e abrimos o orçamento da Conar. E nós entendemos alguns vícios ali dentro e fizemos uma crítica, mas jamais com objetivo destrutivo, mas com objetivo construtivo. Gente, olha só, vamos olhar para o problema, porque olhar para o problema e reconhecê-lo é o primeiro passo para consertá-lo, é reconhecer que temos um problema. E eu lembro que naquele momento, a Embrapa, ela estava destinando somente 12% do seu orçamento para pesquisa, e dos quais isso que se chamava para pesquisa, inclusive estava os notebooks da diretoria, o celular que tinha sido trocado do presidente, ou seja, coisas que não tem absolutamente nada a ver com pesquisa. Pesquisa mesmo, sei lá, dava 10% de um orçamento bilionário. E nós estamos vendo, e isso começou a faltar dinheiro para pesquisa, a Embrapa começou a perder relevância no cenário científico, e a gente começou a ver pesquisadores precisando de gente para fazer um relatório, aí tem que trazer outro para ler o relatório que aquele tinha feito, porque não tinha quem lesse, aí tinha um terceiro que ia ler o relatório daquele que tinha lido o relatório do que tinha feito o relatório, e isso tem uma pouca contribuição, e a gente está vendo isso, a Embrapa voltar para a pesquisa, voltar para a sociedade, voltar para os grandes resultados que foram colhidos lá nos anos 70, a Embrapa lá do tempo do ministro Roberto Rodrigues no Ministério da Agricultura, ou seja, a gente está vendo isso de novo. Então, por isso que eu queria entender mais de vocês, como é que vocês estão pensando essa mudança, e se possível, claro, não vamos furar aqui o presidente, mas se possível nós trazer um pouco, pelo menos da diretriz, do objetivo do Embrapa Transforma. Maravilha, Antônio. A grande diretriz do Embrapa Transforma, ele é reduzir a duplicidade de ações dentro da Embrapa. Então, a Embrapa já fez uma aquisição de um novo ERP que está modernizando toda a sua parte de gestão, e a partir desse momento, com a redução de burocracias, você deixa atividades mais objetivas, você tira do pesquisador boa parte das burocracias que ele havia perdendo tempo, às vezes se dedicando a relatórios muito complexos, muito detalhados, quando não precisava de ser tão burocrático assim, um pedido de viagem. Então, você conseguiu, por meio de uma nova plataforma, você dá maior otimização para o tempo, maior otimização para os recursos, para que não haja redundância dentro da Embrapa. Além disso, o projeto Transforma Embrapa, Embrapa Transforma, ele visa uma reestruturação também do ambiente corporativo da Embrapa. Então, tudo isso trabalhado junto com a sede da Embrapa, trabalhado junto com as unidades, para que
todas as conversas convirjam para a identificação de problemas que existem atualmente dentro da gestão e que podem ser sanados por meio de uma melhor reorganização da nossa estrutura. Então, isso está em curso, é um projeto que é de médio e longo prazo, mas que ele já está em curso dentro da sede da Embrapa. Então, muitas alterações já estão sendo realizadas dentro da sede para que a gente tenha maior otimização de uso de recursos e principalmente de pessoal. A Embrapa já passou por 2 programas de demissão que reduziu em cerca de 2.000 pessoas o quadro recentemente. E mesmo assim continuamos entregando produtos, processos, serviços para a sociedade, mostrando que nós estamos ganhando em eficiência ao longo do tempo. Mas essa eficiência também, como você disse, está ganhando cada vez mais interação com o setor privado. Antigamente, boa parte da programação de pesquisa da Embrapa ela era oriunda do orçamento da União. Com os cortes, por causa das últimas crises que nós temos passado, a Embrapa acendeu um sinal vermelho e percebeu 2 coisas. Primeiro, que ela precisa manter a sua relevância perante ao agro brasileiro. E segundo, ela precisa de mecanismos de captação de recursos para que, em parcerias público-privadas, ela leve as melhores tecnologias para suprir problemas do setor produtivo brasileiro. Isso dentro da Embrapa é chamado de projetos tipo 3, que é quando a Embrapa firma uma parceria com uma entidade, pode ser ela uma associação de classe, um sindicato, uma indústria de fertilizantes, uma indústria de defensivos, uma indústria de comércio, um polo logístico, uma ferrovia, um porto, não importa. Ela pode fazer uma parceria com o setor produtivo, mas que seja um projeto de pesquisa, que envolva pesquisa, que traga resultados e que o parceiro se envolva dentro dessas questões de pesquisa. Ele participe disso de alguma forma para que a aplicação do resultado resultante dessa pesquisa científica seja visto na ponta. Ou seja, que ele aplique os resultados que a Embrapa vai gerar por meio dessa pesquisa e essa aplicação cause um impacto na sociedade de forma positiva. Então, isso nós chamamos de projetos tipo 3. Quando a Embrapa é demandada, ela constrói em parceria com o setor privado um projeto de pesquisa e o setor produtivo ele aplica essa nova tecnologia. Então, isso é o futuro. É o futuro porque nós temos cada vez mais que estar conectados com os problemas reais. E isso dá a oportunidade da Embrapa manter essa conexão cada vez mais forte com o setor produtivo. E eu tive um carinho muito grande aqui na nossa posse de hoje de receber quase 150 entidades do agro brasileiro, representando desde produtores rurais que têm, sei lá, um boitel para confinamento de gado, até grandes corporações. E isso muito me alegrou, porque mostra que o setor produtivo confia na Embrapa. E se ele confia na Embrapa é devido não só ao seu passado glorioso, mas porque vislumbra que o futuro dessa empresa é relevante e de impacto para o país. Então, isso me encheu de alegria mesmo, receber tamanha pujança do setor produtivo do agro brasileiro hoje, porque isso evidencia que ainda existe um laço de confiança muito grande entre os produtores, entre os grandes atores do agro e a relevância e o papel da pesquisa agropecuária no futuro do nosso país. Gustavo, nós queríamos, eu sei que você tem um compromisso agora, nós queríamos agradecer muito a sua presença num dia muito especial, que é o dia da sua posse. Para nós do programa é uma honra você dedicar parte do seu tempo num dia tão nobre como o começo de uma nova fase, né? Você à frente da Embrapa Territorial. E nós aqui vamos ter sempre muitas sugestões e observações para fazer para você e também queremos abrir o espaço aqui para você comunicar resultados, pesquisas e ações que você está fazendo na frente da instituição. Tá? Eu pessoalmente, sou um grande admirador da Embrapa e eu acredito que no Brasil nós temos uma distância grande entre empresas e entidades de pesquisa. E nós temos que fazer com que essas partes estejam mais juntas, trabalhem de mãos dadas no desenvolvimento do nosso país. Grande abraço aí a você e a gente continua aqui com os nossos debates. Eu queria colocar, pessoal, um ponto importante. Nós estamos vendo aí uma crise muito forte
na área de produção de ovos e suínos no Brasil. O milho subiu nos últimos 12 meses aí, cerca de 71%, enquanto o preço dos ovos subiu 36% e o preço da carne suína só 18%. Eu sei, para quem está nos assistindo e é do público urbano, pensa assim, poxa, mas essas altas já são tão pesadas no meu bolso, né? Mas essas altas da soja e do milho têm sido muito cruéis para a atividade de suínos e ovos, que não têm conseguido repassar esses preços, né, para a cadeia. Então, o que está acontecendo? Hoje, um suinocultor está perdendo cerca de R$ 1,10 para cada quilo de carne que ele vende, e a população de aves poedeiras no Brasil já teve uma redução praticamente de 33%, de 12 milhões para 8 milhões de cabeças, né? Então, é um cenário muito preocupante. E como nós vamos resolver isso aí, Antônio? Então, logo para mim, essa bucha, né? É melhor deixar. Aqui hoje, né, Antônio? Eu achei que você ia perguntar para o ministro, ia perguntar para a Letícia, para o Tejon, mas enfim, então, vamos lá. Marcelo, eu tenho um ponto que eu gostaria de trazer para reflexão aqui nosso quando a gente vê isso. Onde é que estão as produções de suínos e aves, né? Basicamente, elas estão no cinturão do meio do Paraná até o meio do Rio Grande do Sul. Ali a gente tem a grande produção de suínos e aves do Brasil. E o que esse cinturão de produção significa? Ele significa o passado de um grande cinturão de milho. Só que nós começamos a produzir cada vez mais milho no Centro-Oeste. E pelo advento da segunda safra, o que é ótimo. Só que daí veja como a gente tem que sempre ter muito cuidado com as políticas públicas, porque políticas públicas elas têm efeito de remédio. Às vezes elas te curam, às vezes elas te matam. Nós começamos a ter, foi importante para o próprio desenvolvimento da segunda safra no Centro-Oeste, um subsídio pesado de PEP e PEPRO, de modo a trazer milho do Centro-Oeste para o sul do país. E isso começou, e aí então o que acontecia? O cara produzia milho aqui, no sul do país, chegava, depois começava a vir carretas e mais carretas de milho do Centro-Oeste. E como era a segunda safra, eu me lembro dos números, se vendia R$5 lá, custava 10 para trazer até aqui, chegava a 15. O pessoal custava 20 para produzir. E eles estavam com um preço de 25, vinha para 15, assim, em questão de 2 semanas. Isso começou a gerar desestímulo na produção, nessa região que não se faz 2 safras porque está abaixo do trópico. Então, o pessoal começou a produzir cada vez mais soja, cada vez mais soja, cada vez mais soja. E, ao mesmo tempo, esse cinturão de produção começou a ficar cada vez mais dependente da produção em segunda safra e, consequentemente, da política pública. Sabe aquele remédio que vicia e aí tem que começar a aumentar a dose? Nós começamos a ter que aumentar a dose, cada vez trazer mais, o que gerava mais desestímulo da produção aqui, que levava as pessoas a produzir mais soja. E aí, então, o pessoal no Centro-Oeste começou a se dar conta que era muito mais barato, com o atual sistema logístico, mandar trigo para Santos e para Paranaguá do que para o sul do país. E aí começou a se instalar o caos. E aí nós começamos a ter escassez. E aí nós começamos a ver a produção de suínos, de aves, começar a sair do sul e migrar atrás do milho no Centro-Oeste. Só que no Centro-Oeste também tem o calor, então manter as unidades com temperaturas mais adequadas é um desafio muito grande. E você precisa de um exército de pessoas para conseguir tocar essas propriedades, o que não é exatamente uma característica da região. Então, esse setor ele começou a entrar num colapso que nos preocupa muito e que eu acho, Marcelo, que passa, sim, pelo estímulo e pelo incentivo da produção de milho no sul também. E aí tem um papel da Embrapa muito importante, porque entra cérebro na jogada, entra pesquisa na jogada. Como é que nós vamos fazer para aumentar a produção aqui dentro? Só tem um jeito de baixar o preço do milho e tornar o custo do suinocultor
e do avicultor mais adequado? É produzindo mais. É produzindo mais, aumentando a produtividade, melhorando a eficiência, fazendo com que o cara ganhe mais, o produtor de grãos, ele ganhe mais mesmo vendendo mais barato, porque está conseguindo uma escala maior. Conseguir com que e isso venda para o suinocultor, para o avicultor, de modo que ele consiga ter mais competitividade. Porque, veja, Marcelo, ministro Tejon e Letícia, eu não queria estar na pele do suinocultor, e principalmente do vendedor de ovos, porque o mercado interno, ele tá, não adianta eu querer repassar o preço para o cara. Eu tento repassar preço no mercado interno, o cara diz, eu entendo tudo o que você está falando, só que você tem que entender que eu tenho um salário, esse salário é baixo, e a minha renda está consumida por uma inflação elevada. Então, eu entendo o seu problema, entenda o meu. E caso onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo um pouco no Brasil. Roberto? Olha, o Antônio colocou o dedo na ferida certa. O que precisa é uma coisa só. É um choque de oferta. É mais oferta. E não é um problema do Brasil esse problema, Marcelo. O problema, a verdade é que a pandemia gerou uma inflação global, porque vários países que não eram autossuficientes em alimentos foram ao mercado em busca de grãos, de alimentos, carne e tudo mais. Logo em 2020, e encontraram no mercado fragilizado, com ofertas menores do que as médias normais. O que aconteceu com os preços? Explodiram em dólar. Eles dobraram em dólar. Milho, soja, carne. Então a inflação de alimentos foi universal. E a ela se somou logo depois, por questões também ligadas à pandemia, de falta de estrutura, não tinha navio, não tinha caminhão, não tinha contêiner, cadeias produtivas foram rompidas porque faltava matéria-prima, faltava insumo, os preços dos insumos também aumentaram, porque produtores, em busca de choque de oferta, quiseram plantar mais. Então, houve um desarranjo. O Antônio está certo. Houve um desarranjo do sistema de produção, precisa ser equacionado e não se resolve do dia para a noite, Marcelo. Não tem solução fácil e milagrosa. É choque de oferta. Agora, vocês não acreditam que está faltando para nós brasileiros, entidades de classe que lideram essas áreas, também um pouco de planejamento e estratégia para mitigar essas ameaças? Porque eu entendo que o projeto está em andamento, você não tem como descartar a matriz, você não tem como... Quer dizer, é complicado, isso eu entendo, eu toquei empresas produtivas muito tempo e sei como é que é isso. Agora, o que a sociedade, o que as associações, o que os sindicatos rurais, o que nós podemos... Porque muitas vezes a gente põe esses problemas na costa do governo, né? Então, nós temos que parar de pôr nas costas do governo e tentar falar o que nós, da iniciativa privada, poderíamos fazer, né, para mitigar esses problemas, porque é muito triste você ver essa situação que os suinocultores estão passando já há mais de um ano e a avicultura na produção de ovos. Tivemos até manifestações, né, ocorrendo, eles doando carne suína, né, em Santa Catarina. Porque o prejuízo está sendo de 300 a 330 por animal vendido atualmente. Então, realmente muito, muito triste. Isso também tem impacto pela aumento da produção da China, de suínos, está importando menos, né, também, do setor? Não, o tema, eu acho que é um tema, nós falamos todo o programa aqui, o Tejon vive insistindo nisso aí. O que falta para nós é estratégia. O tema fertilizantes. Nós agora, finalmente, fizemos um plano de fertilizantes, mas nós importamos 80% há 20 anos do que nós consumimos no Brasil. Então, falta realmente uma estratégia. O Marcelo tem razão. Falta uma estratégia. Agora, uma estratégia, Marcelo, infelizmente, não pode prescindir da ação do Estado. Nós precisamos ter a participação do Estado também. Que o crédito funciona a partir do Estado, o seguro funciona a partir do Estado. Então, nós precisamos ter um choque de oferta estrategicamente definido, com a participação da Embrapa cada vez mais firme na questão da geoindicação de produtos e produção, para poder avançar positivamente. Agora, tudo isso implica realmente numa ação
articulada entre o público e o privado para ter funcionar. O Tejão é herói nesse negócio aí. Fala lá, Tejão. Não, Roberto, é porque nos anos 70 eu tive a felicidade de ficar conversando com o Ney Bittencourt de Araújo, que foi estudar lá em Harvard com o Ray Goldberg, e já havia o conceito que agribusiness é exatamente nascido de um drama que a família do Ray Goldberg, lá de Harvard, viveu, numa crise, numa ruptura de cadeias produtivas nos Estados Unidos. Ele foi para Harvard estudar e enxergou que é necessário haver um planejamento estrutural de toda a cadeia produtiva, desde a ciência, insumos, indo até o consumidor final. Então, a gente às vezes esquece que agribusiness é um sinônimo de uma gestão para mitigar imprevisibilidades e incertezas. E aqui eu queria fazer uma pergunta para o Antônio, que está no Rio Grande do Sul, como exemplozinho. Era um exemplozinho, é uma comparação. Por exemplo, o setor fumageiro, o setor lá de Santa Cruz do Sul, Souza Cruz. Me corrija se eu estiver errado, mas muito provavelmente eles estão muito bem organizados com os suprimentos, muito bem organizados com a defesa da qualidade de vida dos seus agricultores. Me parece que é um lugar muito bem gerenciado do ponto de vista de uma cadeia produtiva. Assim como o pessoal da madeira também. Então, onde você vê exemplos de cadeias que procuram se orquestrar, fazer contratos, defender os produtores, né? Com mínimos e máximas, etc., você sobrevive muito melhor do que outros que são soltos. E aqui fica uma pergunta grave de agribusiness. Nós somos gigantescos em aves, gigantescos em suínos. Não é a primeira vez que tem problema com milho. Não está na hora desse setor se organizar. E é claro, né, Roberto, convocar, eu acho que convoca governo, convoca, assim como o RenovaBio, acho que procurou fazer um trabalho interessante nessa coisa. Está nos faltando entendimento de agribusiness, como o Ray Goldberg imaginou nos anos 50. Roberto, Antônio, Marcelo, Letícia. Verdade. Eu acho que sim, Tejon, e pegando o exemplo de Santa Cruz do Sul, ali existe muito mais do que uma cadeia, ali existe uma integração, até por força de lei, né? Então, o que tem coisas muito boas desse processo, mas tem coisas também não tão boas, porque a disparidade de poderes entre os elos gera conflitos, gera reclamação. A semana que vem mesmo vai estar o Rui, que é um colega aqui da assessoria, trabalha na equipe, vai lá em Santa Cruz, justamente para conversar com os produtores e preparar para as reuniões de discussão de custo de produção e coisas do tipo. Sempre, enquanto as pessoas tiverem liberdade, elas serão maximizadoras. E uma vez sendo maximizadoras, elas vão ter conflitos, porque cada um vai enxergar melhor o seu próprio umbigo, o que é natural. Agora, nós precisamos entender o que é estrutural e o que é conjuntural. E aí eu quero pegar um elemento que o ministro Roberto trouxe e que eu acho que nós deveríamos dar voz de novo a esse argumento, que é a questão da pandemia. Muito do que nós estamos passando hoje é de um processo... A economia não se brinca com a economia. A economia ela é um organismo vivo. No momento que a gente diz, fica todo mundo em casa, e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui julgando, criticando, se estava certo, se estava errado, eu não vou entrar nesse negócio. O que eu quero dizer é o seguinte, que, inegavelmente, um processo de desaquecimento econômico, que foi o mínimo que aconteceu na pandemia, com muitos setores sendo convocados para diminuir a atividade para muito próximo de zero, para diminuir a circulação. Aí, quando você faz esse movimento e daqui a pouco você larga esse movimento, agora todo mundo pode produzir de novo. O cara deixou de produzir, mas não deixou de receber pedido. Esse cara quer produzir 3 turnos. E ele querendo produzir 3 turnos, ele vai gerar blackout nas cidades por falta de energia, porque ele vai querer sugar toda a energia possível para trabalhar 3 turnos.
Aí entra o governo querendo selecionar o que dá, o que não dá para trabalhar 3 turnos, o cara quer container, o cara quer navio, o cara quer espaço no porto para carregar ou descarregar. Puxa vida, é natural que a empresa, que a economia vai entrar em colapso. É natural. E muito do que nós vivemos hoje, essa inflação que nós vivemos, e essas desarmonias entre cadeias, é por causa desse movimento do empurra, solta, mola, e a mola ela se expande. Essa energia toda que é gerada e solta nesse momento, ela gera um monte de desarmonias entre cadeia. Então, tem um pouco disso que vai passar naturalmente com o tempo, tem outras coisas que vão precisar de intervenção. A própria inflação mesmo, a inflação, ela em parte se explica por esse movimento, outra parte pelos monte de dinheiro que se jogou na economia. Se joga dinheiro na economia por uma razão boa, mas vai gerar inflação. Nós vamos gerar inflação, nós vamos conviver com juros mais altos, nós vamos ter um plano safra mais caro, com juros mais caros por conta do processo do aumento dos juros que é decorrente da inflação, nós vamos ter cadeias batendo cabeça por algum tempo, e, gente, não há o que a gente possa fazer. Nem sindicatos, nem entidades, não há, porque são bem menores do que os efeitos da pandemia. Mas, Antônio, vamos complicar o debate aqui um pouquinho. Por exemplo, eu participei do conselho de uma grande cooperativa de leite e ela fazia o seguinte, o gado de leite aqui no Cerrado, ele precisa receber alimentação complementar de pasto, por ração, por alimentos que são a base, rações, vamos dizer assim. E geralmente esse período vai de junho até novembro. Então, o que eles faziam para mitigar riscos? Eles compravam o volume total que os cooperados precisavam de milho e de farelo de soja, estabeleciam um preço e fazia a venda da ração para todos os próximos 6 meses de seca. Então, o cooperado tinha um preço fixo da ração, a soja podia subir, o milho podia subir, não ia interferir no custo da ração. E ele tinha um hedging feito para a sua ração. E ele podia ter certeza que ele ia ter a ração com preço fixo. Então, eu pergunto, será que não está faltando? Tudo bem, tudo que vocês falaram aí é válido, a conjuntura, a pandemia, a guerra agora agravou muito a situação. Né? Hoje saiu já que o PIB da Rússia vai reduzir 10%, o da Ucrânia pode reduzir 45%. Quer dizer, então, a guerra é um outro fator adicional da pandemia. Mas eu pergunto, será que a suinocultura não pode fazer um hedging de parte da sua ração? Será que não é possível fazer um hedging da ração das aves para você ter um custo mais constante e mais equilibrado? Será que as ferramentas de hedging futuro aí estão todas sendo utilizadas ou só está sendo comprado da mão para a boca? Ou seja, eu tenho o preço do dia da venda do ovo e do suíno e eu tenho o preço do dia da compra da soja e do milho. Entendeu? Então, Marcelo, eu acho que nós precisamos olhar esse lado também. Tem que olhar, sim. Marcelo. Você está certo, Marcelo, tem que olhar. Você está certo, Marcelo, é isso mesmo. E as cooperativas estão fazendo um trabalho muito bacana nesse aspecto aí. Cada vez mais moderno, do Paraná para baixo, então. Agora teve uma feira lá em Rio Verde, em Goiás, no final do ano. Semana passada, espetacular, vendendo 10 bilhões de reais para produtores rurais. É um negócio... A cooperativa, todo o trabalho dela é muito bem feito. Mas você falou uma coisa boa, Marcelo. A cooperativa compra o milho, o farelo de soja, e faz a ração e está garantido o produtor dela. Se o preço do milho e da soja subirem, ele está coberto. E se acontecer o contrário? O preço do milho e da soja caírem muito? Como é que fica a cooperativa nesse aspecto aí? O produtor vai pagar mais? Então, não é uma coisa trivial, Marcelo. Essa coisa realmente tem que ter um grande entendimento, um planejamento estratégico e uma ação coletiva muito bem articulada, negociada, com compreensão do lado a lado. Não é trivial.
Já Sim. tentamos fazer isso várias vezes, não é trivial. Confiança, Roberto. Tem que ter confiança. Confiança, exatamente. E, Que é capital de cooperativa. Confiança é capital da cooperativa. E paralelo a esse drama aí que eu acabei de citar, da suinocultura e da avicultura, né? Agora vamos falar de coisa positiva. O agro fechou 2021 com um total de exportações de 120,6 bilhões de dólares, né? A semana passada saiu agora o relatório descartando o primeiro trimestre lá de 2021 e acrescentando já o primeiro trimestre de 2022, ou seja, os 12 últimos meses. E aí a receita do agro vai para 131 bilhões de dólares, com um valor 28% superior ao mesmo período dos últimos 12 meses. Então, é um desempenho extraordinário. A China continua sendo nosso principal cliente, com 34% de tudo que a gente vende. Agora, já aparece entre os 10 maiores compradores, né, 5 países asiáticos, mostrando que nós estamos abrindo novas fronteiras, e a soja continua sendo o principal carro-chefe aí das nossas exportações, com 34%. Eu acho que ali... Você está com o áudio desligado, Tejon. Fala aí, Antônio. Eu sei que o ano que vem nós vamos ter mais milho do que soja na produção de grão do Brasil. Está chegando lá o milho. Mas olha, os Estados Unidos, todo mundo esperava que fosse ter uma safra maior de milho, aumentou a soja e diminuiu o milho. É uma coisa extraordinária. Aqui está 122 para 115, Roberto. Acho que o milho vai chegar lá. Eu acho que sim. Até porque está mudando a geografia do milho, né? Eu não sei se vocês atentaram para esse ponto. Vocês certamente sim, talvez a nossa audiência nem todos não. Mas está acontecendo com o milho algo muito parecido com o que aconteceu com a soja no início dos anos 2000. Porque a China, ela não era um grande comprador de milho no mercado internacional. Isso é um movimento recente. Isso começou ali em 2015. Ela não estava nem entre os principais importadores, ela estava em outros. Ela saiu de 3 milhões e meio em 2015 para agora 26 milhões e meio. É muita coisa, gente. E virou a top 1. Ela virou o maior importador de milho do mundo. Isso muda completamente a geografia do mercado. Então, começa a fazer muito mais sentido produzir milho, começa a fazer ser muito mais interessante do ponto de vista econômico a produção de milho. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos produzir muito milho mesmo. Esses números que o Tejon clama tanto, né? E logo para os 300, dos 300 logo para os 350 e para os 400, eu acho que nós vamos ver isso em seguida e o milho vai ter muito a ver com esse movimento. Agora, é importante demais, Marcelo, só para terminar aqui, na linha do que o Tejon e o Antônio estão dizendo, tecnologia, né? Por isso que a ciência faz um papel central nesse processo todo. Sem ciência, inovação, não vamos a lugar nenhum. Eu terminei de fazer um trabalho aqui, essa noite ainda, mostrando o seguinte, nos últimos 15 anos, a produtividade média de soja no Brasil cresceu 2% ao ano. E a de milho, 2,4%. Ou seja, por que o milho está explodindo, safrinha está aumentando? Nós saímos em 20 anos de 1 milhão de hectares de milho safrinha para 10 milhões. É um negócio brutal. 14 milhões. É brutal o que aconteceu com o milho. Por quê? Tecnologia. A produtividade aumentou, a renda melhorou. Em contrapartida, no mesmo período, cana não cresceu nada. Nada. Então, o que está acontecendo hoje? Gente que planta cana há 50 anos querendo trocar cana por soja, por milho, por amendoim, por feijão, porque o rendimento é muito melhor. Porque a ciência trouxe resultado mais positivo. Então, é muito importante isso. A economia funciona sempre dominando as decisões. Mas sem ciência, a economia fica manca. Com certeza. Bom, gente, estamos fechando aqui mais um programa, Conexão Campo Cidade. Tejon tem que sair rapidamente aí. Tejon, seu recado final. Tejon já foi? Som, Tejon.
Um grande abraço aí ao Espadotti, aos internautas, a Letícia, Roberto, ao Gaúcho, Antônio, ao Marcelão. E, vamos produzir 500 milhões de toneladas. Nós temos que chegar lá, porque isso vale ouro. Agora, como o Roberto disse, tem que estar gerenciado. Sucesso, pessoal. Obrigado, amigo. Letícia, sua mensagem final para nós aí, Letícia. Som, Letícia, som. Desculpa. Foi muito bom conversar um pouco com o Gustavo Espadotti também, ver sobre essas metodologias que a Embrapa está aplicando para que a gente tenha os números, né, fidedignos e unificados para poder tocar aqui o dia a dia, né, da produção como produtor rural. E ótimo estar aqui com vocês também. Obrigada. Obrigado, Letícia. Antônio? Obrigado, Marcelo, Roberto, Tejon, Letícia. Quero agradecer especialmente ao Espadotti por ter estado conosco aqui. E veja só como são as coisas, né? O Tejon a gente não pode dar muito gás nele. Foi só a gente aceitar os 300, 350, 400, que ele já está... Viu que ele já pulou lá para os 500 milhões, né? Quando a oferta vai aumentando, a demanda dele aumenta proporcionalmente. Então, um excelente final de tarde a todos e aqueles que nos acompanham. Legal. Roberto, sua mensagem final aí. Olha, isso que o Antônio falou é interessante, né? Eu estava lembrando aqui, o Tejão falando sobre esse tema aí, quando nós criamos a BAG, ou seja, em 93, nosso discurso foi: ainda chegaremos a 100 milhões de toneladas de grãos. Em 93, foi ontem, né? Então, realmente, o que a tecnologia fez aqui no Brasil é uma coisa notável e continuará fazendo. Agora mesmo eu vi um post de alguém da Caramuru dizendo o seguinte: o que mudou o negócio de milho foi a soja precoce. E é verdade. A soja precoce mudou o cenário brasileiro. Você poder fazer 2 safras e 3 agora. Vai soja, milho e boi. 3 safras no mesmo terreno. Quem é que faz isso? Então o Tejon está certo. 500 milhões não é um sonho de outono. Nós vamos chegar lá. Um abraço. Boa semana para todos. Obrigado aí, amigos. Eu queria só comentar até uma notícia hoje aí no Valor, né, que diz que a Federação dos Cafeicultores aqui do Cerrado de Minas divulgou um crescimento de 62% na venda de cafés especiais. E eu fico muito feliz de ver uma notícia dessa, porque isso é daqui da nossa região. E são cafés que são muito diferenciados, com sabor, com um diferencial de qualidade muito grande. E essas ações que eles têm desenvolvido dá esperança para nós que um dia nós não vamos só ouvir lá fora nos restaurantes finos da Europa e dos Estados Unidos que temos café da Colômbia, né? Nós vamos, daqui uns dias, se Deus quiser, ouvir: temos café do Cerrado de Minas Gerais. Parabéns. Marcelo, assim, felizmente temos café de Minas Gerais. Vai ter isso aí. Qualificativo aí. É isso aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Queria pedir aos internautas que nos assistiram, botem um like aí no programa, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que o programa se torne cada vez mais conhecido e ele possa cumprir os seus propósitos, os seus objetivos. Um abraço a todos, obrigado aos colegas aqui pela presença, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos.